É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, todos os dias uma experiência com a palavra e cada dia uma experiência nova, renovadora para cada um de nós. Quero desafiar você a ter muita atenção, a deixar-se conduzir pela força dessa palavra transformante e pode ter certeza, você se deixando conduzir pela palavra, você está se deixando conduzir pelo Espírito. O Espírito Santo vai te conduzir naquela que é a vontade de Deus, vai te levar a agradar a Deus com a sua vida e pode ter certeza, isso vai te fazer experimentar dia após dia a força, o amor, a bondade do nosso Deus. Ele tem coisas maravilhosas para realizar na minha vida, na sua vida, por meio da palavra. Então, peçamos o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos e anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, Josué capítulo 19, versículos de 24 a 31. Josué capítulo 19, versículos de 24 a 31. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Na quinta vez, a sorte saiu para a tribo dos Asseritas, segundo os seus clãs. Seu território compreendia Eucate, Cale, Beten, Aczaf, Elmeleque, Amaad e Messal. Sua fronteira oeste atingia o Carmelo e o rio Labanate. Voltava para o leste até Bet-Dagon, tocava em Zabulon e Vale de Jeftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neeu, e saía para a esquerda em direção a Cabu. Abram, Roob, Armon e Caná, até Sidônia a Grande. A fronteira voltava depois para Ramá até a cidade fortificada de Tiro, virando daí para Roça e terminando no mar na região de Aczib. Incluía também Amá, Afec e Roob. São 22 cidades com as aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança da tribo dos Asseritas, segundo seus clãs. Vamos estudar mais uma realidade territorial aí, é claro, aqui a questão literal, né, é a distribuição do patrimônio para cada uma das tribos, e aqui agora nós estamos nessa quinta distribuição, né? A sorte aqui não é sorte da maneira que nós entendemos, é um sorteio dentro de uma realidade espiritual, de perguntar para Deus, né, qual é a tribo e aí direcionar os territórios. A palavra Assé, né, o nome Assé vem da realidade feliz, abençoado, bem-humorado. Quando Lia teve Assé, ela vai dizer, né, eu sou feliz, bem-aventurada sou eu, né, entre todas as mulheres. Ela, né, aqui um tipo, né, essa realidade, Nossa Senhora disse isso, né, eu sou bem-aventurada, bem-aventurada entre as mulheres, né. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, vai dizer a Virgem Maria. Mas então o nome de Assé ele deriva de achar, que significa caminhar em retidão, ser reto, próspero. Então, a retidão, a fidelidade é o fruto da felicidade, é o fruto da bênção e principalmente do ser bem-humorado. Os santos são pessoas bem-humoradas. Se você vê uma pessoa mal-humorada, que não tem aquela alegria de pertencimento, você pode ter certeza que ela não está nesse contexto da santidade. O santo é feliz, a alegria. Né? A alegria do Senhor é a nossa força, deve ser a nossa força, deve mover o nosso coração. Um santo é sempre bem-humorado, né? Uma pessoa que vive essa retidão, essa santidade, né? Que nós devemos buscar. Mas aqui, a tribo de Asser, ela representa a alma abençoada, próspera espiritualmente e ungida para servir e glorificar a Deus. É muito importante que nós compreendamos isso. Aqui está algo muito importante
que é a simbologia da prosperidade, da abundância espiritual. E isso vem de algo que é importante a gente tocar. Vamos pegar aqui Gênesis 49, versículo 20. Gênesis 49, versículo 20, onde nós vamos ver aqui, né, no versículo 20, a bênção de Jacó, de Israel. E ele vai dizer: Assé, seu pão é alimento forte, produz delícias dignas de reis. Então nós vamos tocar aqui exatamente nessa abundância, alimento para os outros, sustento real. A tribo de Asser tem essa marca, né, de ser sustento para os outros, sustento real. Depois Moisés, a gente vai pegar um livro que nós não estudamos ainda, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 25. Vamos ler aqui o que Moisés vai dizer sobre a tribo de Assé. Ele vai dizer assim: para Assé, ele disse: bendito entre os filhos é Assé, seja o mais querido entre os irmãos, e banhe no azeite o seu pé. Então Moisés está falando aqui da realidade do azeite. E o azeite, ele tem um símbolo muito importante. Unção, ele tem um símbolo do alívio, da cura, né? Ele tem um símbolo da consagração, ele tem um símbolo da alegria e também da sabedoria e da santidade. Tudo está contido nessa realidade do azeite. Então o azeite, ele tendo esse simbolismo, né, da unção, ele tem um simbolismo também da suavização da dor, porque o azeite era um remédio, né, colocado ali nas feridas, mas também o azeite, ele trazia uma outra característica, né? Aqui, se você vê, tem no cenário, né, do Bíblia, tem uma vela acesa, né? Uma lamparina acesa. Ali tem um fluido. Então, o azeite também era usado para manter o fogo aceso, iluminar os ambientes onde ele se fazia presente, né, a presença do azeite. Então, o Assé aqui, né, bem-humorado, feliz, próspero. Todo mundo quer ficar perto. Moisés está profetizando aqui, né? É o mais querido entre os filhos, porque todo mundo quer ficar perto. A pessoa que é bem-humorada, que é alegre, que é feliz, ela atrai, as pessoas querem estar próximas. Uma pessoa que é, né, amarga, negativa, que transmite abatimento, as pessoas querem distância, não querem estar próximas. Então, nós vamos percebendo aqui em todo esse patrimônio de Assé, Deus está aqui mostrando, né, que Josué distribui as cidades para Assé, mas a gente está tocando em algo espiritual que precisa nos tocar. Uma alma que está constantemente sob a ação do Espírito Santo. É uma alma feliz, é uma alma próspera espiritualmente falando, é uma alma reta, porque o Espírito Santo, ele vai nos levando para esse caminho da retidão. Batizado, aquele que é batizado, que caminha segundo o Espírito, é como a tribo de Assé. Nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito. O problema é esse. Nós estamos num tempo em que muitos querem a unção, né? Mas não vivem como bem-aventurados, não querem viver as exigências da unção. Não é? Nós fomos batizados e temos as exigências da nossa vida cristã, da nossa vida de batizado. Eu só quero a unção. Não tem unção onde não há comunhão, não tem unção onde não há santidade, não tem unção. A unção leva para isso, para a comunhão, para a santidade, leva para a felicidade, para a prosperidade espiritual. Por isso que nós precisamos tocar nessa realidade, né? Deus quer ungir os nossos caminhos, né? Deus quer iluminar os nossos caminhos, Deus quer trazer pela força dessa unção do Espírito, Ele quer nos levar a uma experiência profunda de alívio, de cura, aonde essa unção traz para nós esse renovo, esse remédio, né? É preciso que nós andemos nessa consagração. Nós devemos andar nessa consagração e entender que nós temos também uma missão: alimentar os famintos, alimentar com o alimento da palavra, alimentar com o alimento da oração, alimentar com o alimento da nossa vida santa, do nosso testemunho, da nossa alegria, né? O mundo está triste e os cristãos precisam ser alegres. O Papa Francisco tocou muito
nessa dimensão, né? Ele falava de cristão que parece que chupou limão, né? O mundo não pode receber esse tipo de comportamento. O mundo quer cristãos que demonstram para ele felicidade, né? Nós devemos ser esse alimento, esse pão que alimenta esse mundo necessitado, né? Nós devemos levar essa luz. É um chamado muito tremendo que nós recebemos a partir da meditação sobre a tribo de Assé, sobre o patrimônio de Assé. Nós precisamos tocar nessa realidade e entender que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama. Aqui o Senhor nos chama. Qual é a mensagem que nós podemos colher? O Senhor nos chama a caminharmos na unção, ou seja, totalmente conduzidos pelo Espírito. Isso diz de uma vida nova, ou seja, na busca constante pela santidade. Isso diz de uma vida feliz, abençoada e bem-humorada. Isso diz de uma vida comprometida com o reino. Não é um fechamento em nós mesmos, mas uma abertura ao próximo, tendo como missão alimentar os famintos com a palavra, com a oração, a intercessão e o testemunho. Esse é o chamado que Deus nos faz, ser alimento nesse mundo, ser luz nesse mundo, ser remédio nesse mundo, ser essa unção, essa presença da santidade de Deus aonde nós estivermos. O mundo precisa disso e as pessoas crerão a partir da nossa vivência, da nossa experiência, de ver o Cristo em nós, de ver essa alegria em nós, de ver esse bom humor que faz parte da nossa caminhada de fé, da nossa experiência com o Senhor. Vamos rezar agradecendo a Deus por essa palavra que nos direciona e nos faz desejar viver dessa maneira? Senhor, talvez muitos de nós ainda não consigamos e ainda não experimentamos da maneira como a palavra hoje interpretada, lida espiritualmente, nos provoca. Na tribo de Assé, Assé traz essa realidade da felicidade, de ser bem-humorado, de ser abençoado, próspero espiritualmente. E hoje eu sou chamado a fazer essa experiência. Nós somos chamados, Senhor, a fazer essa experiência. E essa experiência é feita na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, na vivência cada vez mais intensa, cada vez mais real da sua presença e da sua graça que nos sustenta. Eu preciso muito de Ti, nós precisamos muito de Ti, porque nós queremos ser alimento para esse mundo. Nós queremos não somente viver uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida bem-humorada, mas nós queremos ser alimento, levar o alimento da palavra, levar o alimento da oração, da intercessão, do testemunho, da vida de santidade, porque é possível ser santo hoje, porque não depende somente de nós. O que depende de nós é nós nos lançarmos, Senhor, nos seus braços, na sua vontade e lutarmos para entrar pela porta estreita. Mas a santidade é obra do Senhor, é obra da comunhão, da busca da comunhão com o Senhor, que o Senhor vai comunicando a nós por essa comunhão, a sua personalidade, quem o Senhor é. E o Senhor começa a aparecer e estar em evidência na vida de cada um de nós, nos santificando pela força do seu Espírito. Obrigado por chamado tão grandioso e obrigado por nos responsabilizar no testemunho que nós temos que dar para que o mundo creia. É exatamente isso, meu irmão, minha irmã. Para que o mundo creia, nós precisamos dar esse testemunho da felicidade que vem, que é proveniente de uma vida reta, honesta, justa, santa. Essa realidade de sermos bem-humorados porque o Senhor nos alcançou e Ele nos tocou. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.